Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Edson Negreiro, sou professor de farmacologia e terapêutica na Faculdade de Medicina e também na Faculdade de Farmácia. Bom, hoje nós vamos aqui fazer uma discussão sobre uma substância que está causando grande alvoroço entre a população. Seria a semaglutida, conhecida com o nome de Ozempic. Vamos aqui falar para você o que é, como funciona, quem pode utilizar esta substância. Porém, antes, gostaria de te convidar para seguir a gente no canal, né? Siga lá, clica lá em seguir a gente no canal, clica também no sininho para ativar as notificações e se você gostou desse vídeo, por gentileza, dê o seu like, tá? Nós estamos também no Instagram, ABCflix, ok? Vamos então, sem mais delongas, vamos falar então sobre essa substância, o Ozempic, nome comercial da semaglutida. O que se fala, o que é essa substância? Bom, ela é um análogo, uma cópia do GLP-1. Mas o que é o GLP-1? O que ele faz no meu corpo? Eu preciso explicar isso para você entender como que essa substância vai funcionar no seu corpo e quais são as possibilidades de efeitos colaterais e quem pode e quem não pode utilizar. Ok? Eu quero falar para você que o GLP-1 deriva da palavra inglesa Glucagon-like peptide 1. O que é isso? É um hormônio que é produzido pelo nosso intestino e que, em presença de alimentos, este hormônio é produzido pelo intestino e cai na corrente sanguínea. E o que ele vai fazer na corrente sanguínea? Basicamente, ele vai fazer duas coisas. Uma principal, que seria sinalizar para o pâncreas, para que o pâncreas produza insulina. Inclusive, é por este motivo, que o Ozempic foi lançado. Ele foi lançado para pacientes para tratar diabetes do tipo 2. Por quê? Porque ele estimula o pâncreas a produzir insulina. Essa é a primeira coisa que ele faz. A segunda coisa que ele faz, ele avisa o cérebro que nós estamos satisfeitos, diminuindo dessa forma o apetite. Quando o alimento chega no intestino e ele é produzido, ele faz também esta função aqui. Ele, na presença do alimento, quando o alimento chega, ele vai lá no sistema nervoso central e fala para o sistema nervoso central, olha, eu estou satisfeito. É o que nós chamamos de saciedade alimentar. Então, ele produz saciedade alimentar. O que as pesquisas mostraram de diferente nisso para nós? Porque, inicialmente, ele foi lançado para tratar a diabetes, porque estimulava a produção de insulina. Posteriormente, o que os cientistas descobriram? Eles descobriram que o GLP-1, olha que interessante aqui do lado, o GLP-1, ele vai bloquear um hormônio que nós produzimos chamado grelina. Esta grelina, ela é produzida pelo nosso estômago. E o que essa grelina faz? Ela é produzida pelo estômago, cai na corrente sanguínea, vai lá no cérebro e fala, estou com fome, estimula o apetite. O que se percebeu nos pacientes que estavam sendo tratados para diabetes? Bom, eles perceberam que esses pacientes que estavam usando o Ozempic para tratar a diabetes, eles perceberam que o paciente começou a comer menos e começaram a emagrecer. Aí, aprofundaram-se os estudos. O que eles descobriram? Que o GLP-1, além de estimular a produção de insulina, ele também bloqueava a produção de grelina. Se ele bloqueava a produção de grelina, ele sinalizava para o sistema nervoso central que, efetivamente, o organismo estava satisfeito com aquela quantidade de alimento. Produziu o que a gente chamou de saciedade alimentar. Então, basicamente, o mecanismo de ação pelo qual o Ozempic funciona é por bloquear a grelina. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Ozempic, que é a semaglutida, é um análogo, é uma cópia do GLP-1. Então, quando você faz a administração subcutânea dele, você está fazendo uma substância que é parecida, é um análogo, é uma cópia do GLP-1. Com qual função? Continua a principal função, que é estimular o pâncreas a produzir insulina. Mas também age bloqueando a grelina.
Consequentemente, reduz a produção de glialina e, ao invés de ela estimular o apetite, como ela reduz a produção, o indivíduo fica satisfeito com pequenas quantidades de alimento. Então, este é o principal mecanismo de ação pelo qual o Ozempic está sendo utilizado como perda de peso. Mas se você for olhar lá na bula dele, ainda fala basicamente que ele é usado, e esse é o objetivo principal, de reduzir a glicemia dos pacientes diabéticos do tipo 2, ok? Bom, uma observação, ou algumas observações que é importante aqui fazer. Primeiro, é uma medicação, digamos assim, que você vai lá na farmácia e você encontra ela. Mas para manter a saúde, manter a questão de não se intoxicar, visto que ela estimula também a produção de insulina, é interessante você conversar com o seu médico para que ele possa prescrever e ver se você encaixa no perfil que vai utilizar a semaglutida. Outra coisa que também é importante, isso está na bula da medicação. Nem crianças, nem adolescentes menores de 18 anos poderiam utilizar esta medicação. Por quê? Porque não existe estudos comprovando que isso produz mais benefício do que risco em crianças e adolescentes. Outro grupo que não pode, não deveria utilizar a semaglutida é o grupo das grávidas, que isso pode produzir alteração no bebê, e obviamente aquelas que estão amamentando, ok? Em termos de efeitos colaterais que podem ocorrer, você já deve ter observado que é feita a administração ou de 0,25 ou de 0,5 miligramas, ou até mesmo 1 miligramas ou mais, uma vez por semana. Então a administração é uma vez por semana. É relatado durante esse uso que alguns pacientes apresentam náuseas, vômitos, taquicardia, ou seja, apresentam alguns distúrbios gastrointestinais e mesmo a taquicardia, ou seja, o coração acelera. Por isso que é importante, não é qualquer pessoa que pode utilizar, é importante o acompanhamento pelo seu médico, de preferência um endocrinologista. Perfeito? Mais uma vez, obrigado pela atenção.